Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão do hotel era um refúgio de luxo. Colunas de mármore branco refletiam a luz dos imensos lustres pendurados no teto, enquanto o piso de parquete polido refletia o brilho dos sapatos elegantes dos hóspedes. O aroma sutil de flores frescas se misturava ao farfalhar suave dos vestidos e ao murmúrio de conversas sussurradas. Tudo exalava ordem, prestígio e sucesso. Ela entrou no saguão, seus saltos ecoando com uma precisão quase musical no piso brilhante. Cada passo parecia calculado, controlado, exalando uma autoridade natural que chamava a atenção sem que ela precisasse pedir. Seus olhos escuros percorreram o salão, atentos a cada detalhe, a recepção, os funcionários impecavelmente uniformizados, os clientes apressados. Seu rosto permaneceu impassível, mas em sua mente uma tempestade se formava. O funcionário atrás do balcão, um jovem com uma arrogância descabida certo de seu poder, lançou-lhe um olhar de desprezo. Julgou reconhecer nela uma simples cliente, alguém desleixada que precisava ser corrigida, colocada em seu devido lugar. Senhora, a senhora não pode, ele começou, sua voz mal revelando a excitação de estar no controle da situação. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou em sua direção, com um sorriso irônico nos lábios, e a empurrou de leve contra a porta. Os clientes presentes mal tiveram tempo de registrar o gesto abrupto, a humilhação silenciosa que ele impôs. Ela permaneceu calma. Seu corpo não tremia, mas sua mente analisava cada detalhe, cada falha na mão do oponente. Ela sabia exatamente o que ia fazer. Mesmo assim, deixou alguns segundos passarem, apenas para sentir a tensão aumentar e observar a arrogância dele. Então, sem aviso, ele levantou a mão e lhe deu um tapa. O som agudo ecoou pelo saguão como o estrondo de um trovão. Os murmúrios dos clientes cessaram imediatamente. Surpresa, raiva e dor passaram por seu rosto, mas ela não cedeu. Sentiu o coração bater mais rápido não de medo, mas de determinação. O que ele não sabia era que aquela mulher não era apenas mais uma cliente. Ela era o dono do hotel, aquele que assinava os cheques, que decidia sobre promoções e que podia destruir uma carreira com uma única palavra. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. No silêncio que se seguiu ao tapa, ela respirou lentamente, deixando o peso da situação se apoderar de si. Todos os olhares no saguão se voltaram para eles. O funcionário, orgulhoso de seu gesto, achou que tinha a situação sob controle. Estava redondamente enganado. Por trás dessa aparente calma, um plano se formava em sua mente. Não se tratava apenas de limpar seu nome, mas de mostrar a ele e a todos os presentes que por trás daquela fachada de cliente comum, escondia-se um poder absoluto sobre aquele lugar. Isso era só o começo. A humilhação que ele acabará de infligir a ela teria um efeito espetacular, e o salão, antes testemunha de sua arrogância, se tornaria o palco de sua ruína. Na manhã seguinte, o saguão do hotel retornou à sua aparente calma. As colunas de mármore brilhavam sob a luz suave que entrava pelas grandes janelas salientes, e o aroma sutil de flores frescas ainda pairava no ar. Mas por trás dessa fachada de perfeição, pairava uma inquietação invisível. O funcionário James Carter estava atrás do balcão, com um sorriso satisfeito no rosto. Ele estava convencido de que o incidente do dia anterior fora um incidente sem importância. Uma cliente difícil, disse a si mesmo, a quem eu simplesmente lembrei do seu lugar. Mal sabia ele que esse gesto desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida. Ela, por sua vez, observava das sombras do salão, discreta mas atenta. Seu nome era Vanessa Lawson, uma mulher de elegância imponente e autoridade natural que muitos respeitavam sem sequer conhecê-la. Para a maioria, era considerada uma cliente exigente. Poucos sabiam que ela era o dono do hotel, aquele que supervisionava cada departamento, cada funcionário, cada decisão. Vanessa se movia com precisão calculada. Cada gesto, cada olhar, cada palavra era cuidadosamente elaborado para criar uma tensão invisível em torno de James. Ela queria entender a extensão da arrogância dele antes de poder retaliar. Ela começou observando o comportamento dele. James gritava ordens para os outros funcionários. Tomava pequenas decisões sem consultar ninguém e demonstrava uma autoimportância que mal irritava os clientes, mas que não lhe escapara de vista. Vanessa anotava tudo mentalmente. Cada palavra, cada movimento seria usado mais tarde. Quando um cliente chegou para uma reserva importante, James correu para cumprimentá-lo com sua arrogância habitual. Vanessa então se aproximou silenciosamente e colocou a mão em seu ombro. James, ela sussurrou com a voz calma mas firme, precisamos conversar sobre como você trata os clientes.
Ele se virou abruptamente, surpreso, mas não viu nada de anormal. No entanto, Vanessa não havia levantado a voz, não havia demonstrado qualquer autoridade. E era justamente aí que residia o seu poder. Sua calma, seu domínio completo da situação, deixaram James alheio à tempestade que se aproximava. Tudo bem, ele disse, um pouco na defensiva, quem exatamente é você para me dizer isso? O sorriso que apareceu no rosto de Vanessa era doce e gelado. Eu sou. Quem decide se você mantém seu emprego? O mundo de James pareceu girar. Ele engoliu em seco, incapaz de compreender imediatamente a gravidade da situação. Os clientes e outros funcionários observavam intrigados. Para eles, Vanessa era apenas uma cliente exigente, mas para ele, ela era agora o símbolo de tudo o que ele considerava garantido: seu poder, sua superioridade e sua posição. Vanessa recuou um pouco, como se quisesse dar tempo a James para perceber a magnitude do seu erro. Cada segundo de silêncio pesava, e James sentiu sua arrogância se dissipar, substituída por um medo frio que ele não queria admitir. Isso era só o começo. Vanessa sabia exatamente como transformar essa humilhação em uma lição duradoura. Seu plano seria metódico, implacável e, acima de tudo, memorável. O dia passou, mas o saguão do hotel já não era o mesmo. Cada olhar parecia ponderado, cada gesto era observado. James Carter, normalmente seguro de si, sentia uma inquietação crescente. Os murmúrios dos funcionários, os olhares discretos dos hóspedes, tudo lembrava de sua recente humilhação. Ele pensara que ninguém havia notado seu tapa e sua arrogância, mas Vanessa sutilmente semeara dúvidas. Vanessa vagava entre os balcões e lounges, cumprimentando educadamente os clientes, mas sua atenção estava inteiramente voltada para James. Ela conhecia seus hábitos, suas falhas e os pontos fracos de seu comportamento. Seu objetivo não era apenas confrontá-lo, mas transformar o saguão em um playground onde o respeito seria restaurado de forma retumbante. Quando um cliente de prestígio entrou para reservar uma suíte de luxo, James imediatamente interveio, tentando retomar o controle. Senhora, deixe-me cuidar desta reserva, disse ele em seu tom autoritário de sempre. Vanessa se aproximou lentamente com um leve sorriso nos lábios. James, acho que consigo lidar com essa situação, ela disse calmamente. O sorriso condescendente de James desapareceu. Que você é? Ele perguntou, ainda sem saber a verdade. Sou Vanessa Lawson, a dona deste hotel, ela respondeu, cada palavra como uma faca. Um silêncio glacial caiu sobre o saguão. Clientes e funcionários ficaram paralisados em choque com a revelação. James sentiu o coração disparar. Suas mãos tremeram levemente e ele gaguejou. O dono? Mas, eu. Vanessa levantou um dedo para interromper seu protesto. James, vamos discutir seu comportamento ontem, ela disse, aparentemente gentilmente, mas a frieza em seus olhos sugeria que nenhuma misericórdia era esperada. Ela o convidou para seu escritório, localizado no andar superior. Cada passo que ele dava parecia pesado, cada movimento sob o olhar calmo, mas penetrante de Vanessa se tornava uma lição silenciosa. O elevador subiu silenciosamente, e James sentiu pela primeira vez que não estava mais no controle da situação. No escritório, Vanessa sentou-se atrás de sua enorme mesa de mogno, sem demonstrar raiva. Ela queria que a lição ficasse clara. O poder não reside em gestos repentinos ou palavras fortes, mas no controle calmo e implacável. Ontem, James, ela começou. Você achou que conseguiria impor sua autoridade pela força e pela humilhação. Você deu um tapa em uma mulher, achando que ela não podia fazer nada. Mas você estava errado. Aqui, respeito não se conquista pelo medo. James tentou protestar, mas Vanessa o interrompeu, seu tom gentil contrastando com a severidade de suas palavras. Seu emprego está em jogo, James. Cada movimento, cada palavra que você disser será vigiado. Você precisa mostrar que respeita seus colegas e clientes. Caso contrário, bem, você sabe o que vai acontecer. Ele entendeu então que a humilhação de ontem era apenas o começo. Vanessa não estava apenas buscando restaurar sua dignidade, mas reeducar a arrogância e a impudência de um funcionário que acreditava possuir poder. Naquele preciso momento, James percebeu que a verdadeira força não veio da violência ou do medo, mas do controle absoluto que Vanessa exercia sobre toda a situação. E ele logo sentiria esse controle, em cada gesto, cada decisão, cada interação. Na manhã seguinte, o saguão do hotel parecia respirar de forma diferente. Hóspedes frequentes notaram uma atmosfera mais tensa, quase elétrica, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Os funcionários murmuravam entre si, lançando olhares ansiosos para o balcão onde James Carter estava, ainda abalado pelo confronto do dia anterior.
Vanessa, vestida com um impecável taier azul marinho, entrou com uma elegância natural que imediatamente cativou a atenção de todos. Cada passo era medido, preciso, cada movimento refletindo uma autoridade silenciosa, mas inegável. Ela não disse nada a princípio, apenas observando o salão e James, que apesar de sua arrogância habitual, congelou instantaneamente sob seu olhar. Olá a todos, anunciou ela finalmente com sua voz suave, porém firme, ecoando por todo o salão. Gostaria de falar com minha equipe por alguns minutos. Todos os funcionários se reuniram ao redor dela, intrigados. James tentou retomar seu papel habitual de supervisão, mas Vanessa não o deixou. James, você virá comigo, ela disse simplesmente. As bochechas de James coraram. Ele pensara que tinha a situação sob controle ontem, mas agora estava sob o olhar impassível da mulher que havia humilhado. Vanessa subiu na plataforma improvisada no saguão, cada passo medido, como uma rainha entrando em sua sala do trono. Ela ergueu a mão para chamar a atenção de todos, e o saguão ficou em silêncio. Ontem ocorreu um incidente lamentável, ela começou calmamente, mas cada palavra teve peso. Um membro da nossa equipe acreditava que poderia impor sua autoridade por meio de humilhação e violência. Todos os olhares se voltaram para James, que sentiu o rosto desanimar. Vanessa continuou sem levantar a voz. Aqui neste hotel não toleramos arrogância ou desprezo. O respeito é o valor mais importante, e cada um de nós deve defendê-lo. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio reinar. Os murmúrios dos funcionários revelavam surpresa e curiosidade. Vanessa se aproximou ligeiramente de James. James Carter, você é um membro talentoso da nossa equipe. Mas ontem você não demonstrou esse respeito. Hoje você terá a oportunidade de se redimir, ou ir embora. Ela então entregou a James um arquivo detalhando seus erros, suas falhas e os depoimentos de clientes presentes no momento do incidente. Os funcionários observavam fascinados. Pela primeira vez, James entendeu que seu aparente poder havia desmoronado, e que a verdadeira autoridade residia na maestria e inteligência silenciosas de Vanessa. Os clientes no saguão, que presenciaram a cena, começaram a cochichar entre si, impressionados com a postura calma e firme de Vanessa. Alguns perceberam que aquela mulher não era apenas uma senhoria, mas uma figura a ser reconhecida. James sentiu a humilhação aumentar, mas não ousou dizer nada. Vanessa sabia exatamente como manter a pressão. Não gritava, não gesticulava, e ainda assim cada palavra e cada olhar pesavam como um martelo. Deixe-me deixar claro para todos, concluiu ela, cada gesto, cada palavra, cada ação conta. O respeito se conquista pelo comportamento, não pelo medo. O salão mergulhou em um silêncio respeitoso, enquanto James permanecia imóvel, incapaz de responder. Daquele momento em diante, ele sabia que seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo, e que Vanessa agora controlava todos os aspectos de sua carreira e talvez de sua vida. Na manhã seguinte, o saguão do hotel parecia diferente. Até os frequentadores mais indiferentes sentiram uma sutil mudança no ar, uma tensão quase elétrica. Vanessa Lawson, sempre impecável em seu taier azul marinho, circulava entre os funcionários, anotando mentalmente cada gesto, cada atitude. Ela chamou James ao seu escritório. Seu tom de voz permaneceu calmo, mas cada palavra tinha peso. James, hoje você será responsável por supervisionar o atendimento ao cliente durante o almoço. Todos os clientes devem sair satisfeitos, e suas interações serão observadas de perto. James, ainda abalado pela humilhação pública do dia anterior, tentou protestar. Mas eu já tenho. Não há nada para discutir, disse Vanessa com um leve sorriso nos lábios. Pense nisso como uma oportunidade de mostrar que você sabe respeitar os outros. As instruções pareciam simples, mas Vanessa havia pensado em tudo. Ela sabia que James sempre acreditara que charme e arrogância bastavam para lidar com clientes difíceis. Hoje ele aprenderia que o verdadeiro respeito exige paciência, capacidade de ouvir e autocontrole. Enquanto os convidados chegavam, Vanessa observava discretamente de um canto do saguão. Um casal exigente entrou solicitando uma suíte com vista para o jardim, refeições personalizadas e serviço imediato. Um James nervoso começou a impor suas próprias regras, buscando provar sua autoridade. Mas Vanessa interveio sutilmente, deu um passo à frente, deu um sorriso educado ao casal e os guiou em direção à solução perfeita, deixando alguns detalhes para James. Cada movimento de Vanessa contrastava com a agitação de James. Ele começava a sentir o peso da própria arrogância. Ele teve que aprender a obedecer tanto quanto a liderar. Ao longo do dia, Vanessa colocou James em diversas situações delicadas. Um cliente insatisfeito criticando a decoração do seu quarto.
Uma reserva que foi registrada incorretamente e que ele teve que corrigir. Sob pressão. Funcionários relutantes em cumprir suas ordens. A cada momento Vanessa permanecia silenciosamente presente, com um simples olhar ou gesto lembrando de que o controle não estava em suas mãos. Cada erro, cada hesitação de James reforçava a lição. Perto do fim do dia, James ficou parado no corredor, exausto, e finalmente percebeu: o respeito é conquistado por meio da humildade, do trabalho duro e do autocontrole, não por meio da arrogância ou da violência. Vanessa então se aproximou, colocando delicadamente a mão em seu ombro. Veja bem, James, concluiu ela calmamente, liderar não significa dominar. Significa compreender, antecipar e respeitar aqueles a quem você serve. James, envergonhado mas consciente dessa verdade, assentiu. Foi uma lição silenciosa, mas profunda, e ele sabia que era apenas o começo de seu aprendizado. Vanessa, enquanto isso, o observava satisfeita. A reconstrução da ordem e do respeito em seu hotel havia começado, e James estava agora sob sua tutela benevolente, mas implacável. O saguão do hotel estava movimentado naquela manhã. Clientes de alto nível eram esperados para um evento especial, uma recepção privada para investidores internacionais. Cada detalhe precisava ser perfeito, e Vanessa sabia que aquela era a oportunidade perfeita para testar James. James, disse ela ao entrar no saguão, hoje você será responsável por supervisionar toda a recepção. Cada interação, cada gesto, cada palavra será observado. James sentiu um nó na barriga. Depois das lições dos dias anteriores, ele sabia que aquela missão não seria fácil. No entanto, não tinha escolha: ter sucesso ou perder completamente o respeito de Vanessa e potencialmente o seu emprego. Assim que os convidados chegaram, ocorreu um incidente. Um investidor famoso, conhecido por seus altos padrões e impaciência, notou que a mesa de boas-vindas não estava preparada de acordo com seus padrões. Ele perdeu a paciência e levantou a voz na frente de todos os funcionários e clientes presentes. James imediatamente sentiu pânico crescer dentro dele, mas desta vez ele se lembrou do conselho silencioso de Vanessa: mantenha calma, ouça com atenção. Encontre uma solução eficaz sem arrogância ou raiva. Senhor, começou ele cautelosamente, compreendo perfeitamente a sua frustração. Permita-me corrigir isso imediatamente e garantir que tudo esteja perfeito, de acordo com as suas expectativas. O cliente olhou para James com ceticismo, mas em vez de ficar ainda mais irritado, notou o tom respeitoso e a determinação em seus olhos. James continuou: eu supervisionarei pessoalmente a instalação e garantirei sua total satisfação. Enquanto isso, Vanessa se mantinha afastada, observando em silêncio. Ela via cada movimento de James, cada interação com funcionários e clientes. E pela primeira vez desde o incidente do tapa, sentiu um orgulho silencioso. James estava finalmente aplicando suas lições, transformando seu medo e vergonha em eficiência e respeito. O incidente terminou com sucesso. A mesa foi reorganizada em tempo recorde, o cliente ficou satisfeito e a recepção prosseguiu sem maiores incidentes. James, ofegante mas aliviado, sentiu um novo respeito crescer ao seu redor. Seus colegas e clientes notaram sua calma e capacidade de lidar com a situação, e ele sabia que tudo se devia à orientação silenciosa, porém incansável, de Vanessa. No final do dia, Vanessa se aproximou dele novamente. Veja bem, James, disse ela suavemente, liderar sob pressão é diferente de liderar com paz de espírito. É aí que se conquista o verdadeiro respeito. E fico feliz em ver que você começou a entender isso. James assentiu, grato e ciente de que seu aprendizado estava apenas começando. Ele havia experimentado a humilhação, depois a lição silenciosa e agora a responsabilidade sob pressão. Ele entendia que Vanessa não era apenas uma senhoria, mas uma guia implacável para aqueles que iriam aprender o verdadeiro significado de respeito e poder. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas salientes do saguão, iluminando o mármore polido e as colunas majestosas. Vanessa Lawson estava ali, observando o vai-vem de hóspedes e funcionários com uma calma impassível. Cada detalhe do hotel lhe pertencia, mas hoje ela tinha um objetivo específico: testar James de uma vez por todas. Ela chamou James ao seu escritório. Hoje, James, disse ela calmamente, vamos simular uma situação crítica. Você ficará responsável por todo o salão durante a ausência temporária da gerência. Cada decisão que você tomar será monitorada, e cada erro terá consequências imediatas. James sentiu uma mistura de medo e determinação. Depois das aulas anteriores, ele sabia que aquele era o teste definitivo para provar que havia mudado. Pouco depois, Vanessa saiu discretamente do escritório, deixando James sozinho para enfrentar a situação.
Quase imediatamente ela organizou uma cena. Um cliente extremamente exigente, desempenhando o papel de VIP, irrompeu no saguão, criticando tudo, desde a limpeza até o arranjo de móveis. Um problema de reserva foi criado intencionalmente, deixando James para encontrar uma solução rápida e eficaz. Funcionários cúmplices de Vanessa fingiram hesitar para seguir suas instruções, testando sua capacidade de liderar com paciência e autoridade sem impor medo. James respirou fundo. Desta vez não entrou em pânico. Ouviu atentamente o cliente, entendeu suas necessidades e coordenou a equipe com calma. Rapidamente corrigiu a reserva, reorganizou os espaços e garantiu que o cliente saísse satisfeito. Do lado de fora do escritório, Vanessa observava cada movimento através da câmera de segurança que instalara no saguão. Ela sorriu para si mesma. James finalmente estava colocando em prática tudo o que ela lhe ensinara. Ele não precisava mais de humilhação ou ameaças diretas para entender o que é respeito e responsabilidade. No final da simulação, Vanessa entrou no salão, atraindo todos os olhares. James disse ela aos funcionários e clientes presentes: "Vocês demonstraram paciência, respeito e compostura sob pressão hoje. O que vocês acabaram de mostrar superou o que eu esperava." James, aliviado, mas ainda um pouco nervoso, sentiu profundo respeito por Vanessa. Ele entendeu que as lições dela não eram apenas uma punição por seus erros passados, mas uma verdadeira lição para transformar sua maneira de liderar e receber respeito. "Veja bem", James concluiu Vanessa gentilmente mas com firmeza, "o poder não é dado, é conquistado. E hoje, você começou a entender isso." Os funcionários, testemunhando a cena, murmuraram sua admiração. James sentiu que a humilhação havia sido substituída por um respeito silencioso, e que ele havia acabado de atingir um marco importante em seu aprendizado. Vanessa, por sua vez, sabia que ainda não era o fim. O caminho de James para o domínio completo de seu papel estava apenas começando, mas ela agora tinha certeza de que a lição mais importante havia sido aprendida. O verdadeiro poder reside no autocontrole e no respeito pelos outros. Poucos dias depois, o hotel sediou uma prestigiosa festa de gala, projetada para atrair investidores internacionais e figuras influentes do mundo dos negócios. O lobby, decorado com flores exóticas e lustres brilhantes, parecia um palácio. Cada detalhe havia sido orquestrado pela própria Vanessa, não apenas para impressionar os convidados, mas também para criar o cenário perfeito para o teste final de James. Vanessa chamou James para seu escritório. "Hoje", disse ela calmamente, "você será responsável pela coordenação completa do evento. Cada interação, cada gesto será observado, e cada problema deverá ser resolvido imediatamente e com muito tato." James sentiu a tensão aumentar, mas ao contrário dos dias anteriores, não sentia mais aquele medo paralisante. Aprenderá a canalizar o estresse e a se concentrar em suas responsabilidades. Assim que os convidados chegaram, vários incidentes foram orquestrados. Um cliente famoso criticou abertamente o cardápio e a disposição das mesas em frente a todos os outros convidados. Foi descoberta uma dupla reserva, ameaçando criar um conflito entre duas famílias influentes. Funcionários cúmplices de Vanessa fingiram erros para testar sua paciência e capacidade de liderar sob pressão. Qualquer situação poderia ter transformado a festa em um desastre, mas desta vez James manteve a calma. Ouviu atentamente o cliente insatisfeito, ofereceu uma solução imediata e manteve a educação, controlando a voz e os gestos. Em relação à reserva dupla, negociou habilmente com as partes envolvidas e encontrou uma solução que satisfez a todos. Orientou seus funcionários com paciência, dando instruções claras sem levantar a voz. Vanessa, observando a cena da sacada, sorriu levemente. Viu James aplicando tudo o que ela lhe ensinara: respeito, calma, controle e eficiência sob pressão. Quando a gala chegou ao fim, Vanessa desceu até o saguão e se dirigiu a ele na frente de todos os convidados e funcionários. "James", ela disse em um tom comedido, mas poderoso, "hoje você demonstrou que respeito e competência não dependem de medo ou arrogância, mas de paciência, escuta e autocontrole." Os funcionários aplaudiram em silêncio, e alguns clientes influentes trocaram olhares impressionados. James, ainda em choque, sentiu uma onda de orgulho dentro de si. Ele havia começado sua jornada na humilhação, mas agora, diante dos olhos do mundo, havia provado sua transformação. Vanessa colocou a mão em seu ombro com um leve sorriso nos lábios. "Você provou seu valor, James. Mas lembre-se, o verdadeiro teste nunca termina. Cada dia é uma oportunidade para demonstrar seu respeito e competência. Hoje você deu um grande passo à frente." James assentiu, ciente de que a mulher que ele outrora humilhara era agora sua guia e referência.
Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder não vinha da autoridade imposta, mas da capacidade de liderar com respeito e integridade. Uma lição que ele nunca esqueceria. Na manhã seguinte, o saguão do hotel estava movimentado como sempre, mas uma sensação de expectativa pairava no ar. Vanessa estava sentada em seu escritório, observando atentamente cada movimento através das câmeras de segurança. Ela sabia que James havia progredido bem, mas, para confirmar sua transformação, ele precisava enfrentar uma situação inesperado e crítico. Pouco depois das 10 horas, surgiu uma emergência. Um cliente VIP, que havia chegado para uma reserva exclusiva, descobriu que sua suíte havia sido acidentalmente atribuída a outro hóspede. A raiva rapidamente se alastrou. O cliente era conhecido por ser exigente, implacável e capaz de causar um escândalo se a situação não fosse tratada adequadamente. Vanessa ligou imediatamente para James. James, esse é um problema seu para resolver. Vou ficar para trás e observar sua reação. James respirou fundo. Seu coração batia mais rápido, mas ele sentia uma confiança renovada. Ele sabia que este teste não era apenas um teste de habilidade, mas um teste de controle emocional. O cliente explodiu. Como isso é possível? Minha suíte está reservada há meses. Não posso aceitar isso. James se inclinou um pouco para frente com o olhar calmo. Senhor, compreendo perfeitamente a sua frustração e peço desculpas por este erro. Permita-me encontrar imediatamente uma solução que atenda às suas expectativas. Ele contatou o departamento de reservas, ofereceu uma suíte ainda mais prestigiosa, prestou um serviço personalizado e assumiu a responsabilidade pessoal de lidar com o cliente. Durante todo o confronto, James permaneceu calmo, educado e respeitoso, demonstrando total controle de suas emoções e da situação. Vanessa, escondida nas sombras do corredor, observava cada movimento com satisfação. O que ele estava realizando ia muito além de um simples teste. James havia aprendido a transformar pressão e tensão em força, sem arrogância ou pânico. Quando o cliente foi embora, satisfeito e impressionado com o profissionalismo de James, Vanessa se aproximou dele. Você demonstrou compostura e competência, James, disse ela suave, mas firmemente. Hoje, você demonstrou que consegue lidar com o inesperado, proteger o hotel e seus hóspedes e agir com integridade mesmo sob extrema pressão. James, ainda um pouco sem fôlego, mas orgulhoso, sentiu uma onda de gratidão e respeito por Vanessa. Ele entendeu que seus erros do passado não eram mais um fardo, mas a base de sua transformação. Obrigado, ele murmurou, sabendo que sem a orientação dela ele nunca teria sido capaz de atingir esse nível de maestria. Vanessa deu um leve sorriso. Isto não é apenas um teste, James. Este é o início do seu verdadeiro papel aqui. Agora você está pronto para agir de forma independente, respeitando os valores do hotel. James sentiu seu relacionamento com Vanessa mudar. Ele não era mais apenas um funcionário educado, havia se tornado um profissional respeitoso, capaz de lidar com crises e manter a dignidade e a ordem no hotel. E pela primeira vez, ele entendeu completamente que a força não está na arrogância, mas no autocontrole e no respeito ao próximo. Algumas semanas depois, Vanessa chamou James ao seu escritório. O saguão do hotel estava movimentado, mas hoje havia uma atmosfera especial no ar. Vanessa sabia que James havia feito um bom progresso, mas era hora de colocá-lo em uma posição de real responsabilidade, para testar se ele conseguiria se virar sozinho, com autoridade e discernimento. James, disse ela calmamente, hoje você será responsável por supervisionar todo o hotel durante a ausência da gerência. Cada departamento, cada funcionário e cada interação com hóspedes ilustres se reportarão a você. James sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Ele entendeu imediatamente que aquele papel simbolizava a total confiança de Vanessa em suas habilidades. Poucas horas depois, um grande acontecimento ocorreu. Um grupo de investidores internacionais que tinha vindo inspecionar o hotel para uma grande parceria, irrompeu no saguão. Suas exigências eram numerosas e rigorosas, e suas expectativas, extremamente altas. James respirou fundo. Pela primeira vez, ele sentiu completamente no controle da situação. Cada movimento, cada decisão era calculada. Ele recebia os investidores com educação e profissionalismo, distribuía tarefas aos funcionários de forma clara e eficiente e antecipava cada solicitação antes mesmo de ela ser feita. Enquanto isso, Vanessa, discreta, mas atenta, observava das sombras. Ela via James agir com calma e confiança, cada interação refletindo a transformação pela qual ele havia passado. Paciência, escuta, respeito e autocontrole. Em um momento crítico surgiu um problema de última hora. Um coquetel planejado para investidores foi acidentalmente derramado.
James respondeu imediatamente, coordenando a equipe para limpar e repor as bebidas, tranquilizando os clientes e mantendo um clima positivo. Os investidores ficaram impressionados com sua compostura e capacidade de resolver o problema sem caos ou pânico. No final do evento, Vanessa se aproximou dele com um sorriso comedido no rosto. James, hoje você provou que é capaz de administrar o hotel com autonomia, competência e respeito. Você superou todos os desafios, e cada decisão que tomou reforçou a confiança que tenho em você. James, orgulhoso mas humilde, sentiu o reconhecimento e a confiança de Vanessa como um peso precioso e uma honra. Percebeu que sua transformação estava completa. Não era mais apenas um funcionário humilhado, mas um profissional capaz de lidar com situações críticas e prestigiosas com inteligência e respeito. Obrigado, ele murmurou, sabendo que seus dias de arrogância e pânico eram agora coisa do passado. Vanessa colocou a mão em seu ombro, silenciosamente afirmando sua autoridade e orgulho. Você entende, James, que o verdadeiro poder nunca é imposto pela força ou pelo medo. Ele é conquistado por meio do respeito, do autocontrole e da integridade. E hoje você é a prova viva disso. Os funcionários, testemunhando a cena, murmuraram sua admiração. James sentiu que o hotel não era mais apenas um local de trabalho, era um lugar onde o respeito e a excelência reinavam. E ele finalmente tinha seu lugar no topo dessa nova ordem. A noite caía sobre o hotel, e o saguão brilhava sob a luz dourada dos lustres. Os últimos hóspedes já haviam ido embora, os funcionários estavam terminando seus turnos e uma atmosfera de calma reinava. Vanessa Lawson estava em seu escritório, observando James com uma mistura de orgulho e satisfação. James, disse ela com a voz suave, mas firme, você passou por uma jornada a qual poucos teriam sobrevivido. Você passou da arrogância à humildade, do pânico à maestria e da ignorância ao verdadeiro respeito. James olhou para baixo, grato, mas comovido. Cada lição, cada humilhação, cada desafio o moldaram. Hoje ele sabia que havia conquistado algo mais precioso do que qualquer título: confiança, competência e respeito. Vanessa então pegou um arquivo e o entregou a James. A partir de amanhã, você terá um papel oficial como gerente assistente de hotel, com total responsabilidade pela equipe e pelas operações. Esta é a sua recompensa por aprender a liderar com integridade e respeito. James sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Nunca imaginou que um dia a mulher que ele havia humilhado e subestimado se tornaria não apenas sua guia, mas também aquela que reconheceria seu valor e sua transformação. Obrigado, sussurrou ele com sinceridade. Nunca vou decepcioná-la. Vanessa deu um sorriso sutil. Não tenho dúvidas disso, James. Mas lembre-se, o verdadeiro respeito se mantém todos os dias. Nunca é garantido. Você conquistou o seu lugar, mas agora cabe a você mantê-lo por meio de suas ações. No saguão, os funcionários observavam de longe. Muitos haviam acompanhado toda a jornada de James e Vanessa, da humilhação inicial à transformação completa. O silêncio se transformou em murmúrios de admiração. Alguns sorriram, outros assentiram respeitosamente. Todos compreenderam uma lição crucial. O verdadeiro poder não está na arrogância ou na força, mas na maestria, no respeito e na integridade. Vanessa colocou a mão no ombro de James, um gesto discreto, mas significativo. Bem-vindo, James, disse ela gentilmente. Hoje você é um exemplo para todos que trabalham aqui. Que cada decisão, cada ação e cada palavra reflitam o que você aprendeu. James assentiu, determinado a honrar a confiança depositada. Pela primeira vez, sentiu-se totalmente no controle de si mesmo, capaz de liderar com calma, respeito e dignidade. O hotel, sob a luz dos lustres e o silêncio respeitoso de seus funcionários, parecia respirar um novo equilíbrio. E neste lugar onde a arrogância havia sido confrontada com a sabedoria, o verdadeiro poder e respeito triunfaram. Vanessa, observando sua protegida transformada, sabia que sua missão estava cumprida. James não era mais apenas um funcionário, ele havia se tornado um líder moldado pela disciplina, pelas lições e pela orientação de uma mulher que sabia como exercer força e sutileza com precisão formidável.